Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica à oratória, à comunicação, como falar bem em público, como conversar com seus parceiros na escola, na profissão, no escritório, quem sabe até mesmo dentro de casa. Sim, porque a comunicação passa por tudo isso. E quando nós falamos aqui, tratamos de falar bem em público, estamos falando disso também. E claro que para a gente falar sobre esse tema, nós só poderíamos convidar talvez o maior especialista que nós temos no Brasil e um dos maiores especialistas em oratório do mundo, que é o professor Reinaldo Polito, que está aqui ao nosso lado. São 40 anos dedicado a essa área. Professor Reinaldo Polito, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. É um prazer muito grande estar aqui, Milton. Professor Reinaldo Polito, que está lançando mais um livro, desta vez em parceria com a Raquel Polito, que é filha do professor Reinaldo Polito e outra experiente profissional nesta área também. O livro é esse aí que você está vendo na tela do seu computador, 29 minutos para falar bem em público e conversar com desenvoltura. Livro este publicado pela editora Sextante. E claro que traz aqui uma série das dicas sobre as quais nós estaremos conversando hoje. Professor Reinaldo Polito, a comunicação eu apresentei como fazendo parte de quase todas as nossas relações na vida. É assim mesmo? Sem dúvida nenhuma. Às vezes a pessoa diz assim, mas essa história de oratória, falar em público, eu não vou ser advogado, não vou ser político, imaginando que, com uma ideia antiga de que só esses profissionais é que se apresentavam falando em público. Na escola hoje, por exemplo, o garoto e a garota têm que fazer as apresentações dos seus trabalhos. Se não se sair bem, pode ter um problema com a nota. Chega no final do curso, vai defender o TCC e a apresentação vai fazer parte da avaliação. Saiu da escola, começa o processo de procura de emprego, participando de entrevistas, dinâmicas de grupo. E quando alguém participa desse processo, Milton, ele está participando com outros jovens com mais ou menos a mesma qualificação que ele tem. Quem é que se destaca? Quem for mais articulado, mais comunicativo, mais persuasivo. Entrou no mercado de trabalho. Vamos pegar um exemplo clássico que é o engenheiro. O engenheiro, pela formação técnica, ele consegue crescer rapidamente nos estágios iniciais da hierarquia. Quando ele passa da supervisão, quando ele chega na gerência, na diretoria, o que ele menos vai usar é engenharia, porque ele precisa participar de reuniões, ele precisa apresentar projetos, apresentar propostas, ele precisa motivar grupos, ele precisa conceder entrevistas. A carreira dele vai depender muito mais da comunicação do que todo o conhecimento técnico de engenharia que ele adquiriu. Então você veja que a vida inteira nós usamos a comunicação. E os profissionais já têm consciência disso, do quanto a comunicação pode ser um diferencial nas suas capacidades, nas suas competências? Hoje mais do que antigamente. Se você for, por exemplo, na minha turma do sábado, na minha escola, pela manhã, aquilo parece um jardim da infância. A garotada com 22, 23 anos, faca nos dentes, alguns encaminhados pelos pais que dizem o seguinte: eu não gostaria que você sofresse o que eu sofri, porque ele sofreu muito na carreira profissional dele por não ter uma comunicação bem desenvolvida. E gostaria que o filho não passasse por isso. E outros que já percebem por si mesmo que se não tiver comunicação, ele vai truncar a carreira dele. Quais são as características necessárias para que se tenha uma boa oratória? Falar em público é uma extensão daquilo que nós fazemos no dia a dia. A pessoa que vai para a frente de um grupo tentando ser diferente, ele já começa errando, porque ele perde a naturalidade. Então a naturalidade é um dos pontos mais importantes. Se alguém conseguir, diante de um grupo, falar como se estivesse conversando de uma maneira animada, com as pessoas da família, com os amigos mais próximos, ele terá dado um passo importante para ter eficiência na comunicação. Mas não basta só falar com naturalidade, porque quando nós falamos, nós queremos envolver as pessoas, fazer com que elas participem da nossa causa, ajam de acordo com a nossa vontade. Por isso, além da naturalidade, é preciso falar com energia, com disposição, com entusiasmo. A vida não tem espaço para gente morninha, é preciso falar sempre com muito envolvimento. Quando nós conjugamos esses dois aspectos, naturalidade e emoção, o passo importante para que possamos ter credibilidade com a comunicação. E um ponto importantíssimo, Milton, é que a pessoa, quando desenvolve a comunicação,
por exemplo, usa bem a sua voz. O que é usar bem a voz? Ah, é ter uma voz bonita? Não, tem voz de taquara rachada por aí que consegue ter sucesso. É importante que a voz tenha personalidade. Então chegou no ambiente, falar com volume de voz adequado, um pouquinho mais alto do que seria suficiente para que as pessoas pudessem ouvir. Isso demonstra envolvimento com relação àquilo que está dizendo. Ter um ritmo agradável, alternando bem o volume da voz, a velocidade da fala, para sair daquela fala monótona. Pronunciar bem as palavras, sem essa preocupação de S final, R final, porque aquele que fica demasiadamente preocupado com a pronúncia, ele acaba perdendo a naturalidade. O importante é o limite, o importante é a fronteira. Onde é que está o limite da dicção? Na compreensão do ouvinte. Se nós falarmos e as pessoas conseguirem entender as palavras que estamos pronunciando, a dicção cumpriu o seu papel. Ter um vocabulário muito adequado para o ambiente onde ele está. Se vai falar com profissionais da sua área, utilizar um vocabulário técnico. Se vai apresentar um trabalho acadêmico, um vocabulário próprio para a academia. Se ele vai conversar com os amigos, tem que ser um vocabulário solto, próprio para quem está tomando um chopinho, contando umas histórias. E uma postura correta, uma gesticulação harmoniosa, saber que o semblante é importante, ele não nos pertence quando estamos falando, ele pertence aos ouvintes, então tem que ser um semblante arejado. E ter uma boa estrutura de fala, como iniciar, preparar, desenvolver e concluir a sua apresentação. Deixa eu pegar algumas das partes sobre as quais o senhor falou. Logo no início o senhor disse o seguinte, que nós temos que ser natural. Isso. Mas a maior parte de nós, quando vamos para frente de um grande público, vemos aquilo como um momento artificial. Como é que eu consigo ser natural diante de uma situação aparentemente artificial? Porque nós não estamos a todos os momentos da nossa vida conversando com grandes públicos. É verdade. Mas eu conversei com você antes do programa e você veio para cá e não houve nenhuma mudança no seu comportamento. A mesma naturalidade que você estava apresentando na nossa conversa, você trouxe para cá. Então veja como isso é possível na comunicação. Quando o meu aluno está na tribuna fazendo o seu exercício e percebo que ele está sendo artificial, eu interrompo e pergunto a ele o seguinte: é assim que você falaria com seus amigos em casa? Ele fala não. Falei, então você vai acertando o foco da conversa até que você consiga falar em casa. Porque quando ele consegue essa comunicação mais espontânea, ele conhece o ritmo da fala dele, ele conhece a gesticulação, ele conhece a pausa que faz, ele tem o domínio daquilo que está fazendo. Quando ele se torna artificial, ele tem que interpretar um papel, viver uma personagem. Se sente inseguro, lógico que aí não vai ter eficiência. Suani Lopes, nossa ouvinte, mandou o e-mail para mundocorporativo@cbn.com.br. Está com 18 anos, cursa propaganda e marketing e diz o seguinte: gostaria de receber uma dica de como perder a vergonha de falar em público. Sou uma pessoa muito envergonhada e escolhi seguir uma área em que não se permite ser envergonhado. Tenho uma grande facilidade para falar, lidar com as pessoas, mas em apresentações em que só eu sou o centro, já não consigo falar com facilidade. Solução para isso, professor Polito? Sem dúvida. 90% das pessoas que me procuram por esse motivo, porque têm medo de falar em público. E não são pessoas de 18 anos apenas. Eu recebo lá presidentes de grandes empresas, vice-presidentes, e eles não se conformam. Como é que eles ocupam uma posição tão importante, como é que eles conseguem um resultado tão excepcional e ficam com medo de fazer uma apresentação numa reunião às vezes. Isso não combina com o cargo dele. Agora, com 18 anos, essa é uma idade maravilhosa para tirar esse problema da frente, porque com 18 anos vai eliminar muitos vícios e defeitos que seriam conquistados ao longo da vida e depois fica mais difícil para retirar. Por que uma pessoa tem medo de falar em público? Primeiro, porque não conhece o assunto com profundidade. Então, precisa estudar muito. Se você vai fazer uma apresentação de 15 minutos, você precisa ter pelo menos meia hora de matéria. Tem que sobrar matéria. Você tem que estar seguro que não vai chegar num determinado momento e fala, puxa, acabou o tempo, eu não sei mais o que falar. Então, tem que ter matéria sobrando. É preciso saber organizar bem o pensamento. Essa matéria que possui essas informações, como é que você vai iniciar a sua apresentação? Cumprimentando as pessoas, agradecendo o convite que você recebeu para estar ali, informando qual é o assunto que você vai desenvolver. Isso em poucos segundos você consegue fazer. Normalmente, quando nós fazemos uma apresentação, nós fazemos para dar soluções a determinados problemas. Então, esclareça qual é o problema que você pretende solucionar.
Em seguida, dê a solução ao problema, conte uma pequena história para ilustrar aquilo que você disse e um encerramento pedindo para que as pessoas reflitam ou ajam de acordo com a sua proposta. Então você tem aí o conhecimento, a organização das ideias. É preciso praticar bastante. Então ela está com 18 anos, está na faculdade, ótimo. Aproveite as oportunidades para apresentar os seus trabalhos. Se você estiver numa palestra, levante o braço e faça a pergunta, mesmo que esteja morrendo de vergonha, faça isso. Esse é o momento adequado para adquirir muita experiência e muita prática. E depois é preciso identificar as suas qualidades. Onde que ela é boa? Ela tem uma voz bonita, ela tem um bom vocabulário, ela sabe contar histórias, ela tem capacidade de interpretação, ela é elegante, enfim, ter consciência dessas qualidades. Quando nós conhecemos o assunto, organizamos o raciocínio, temos essa experiência, essa prática e nos conhecemos de uma maneira positiva, nós reduzimos essa quantidade de adrenalina que é despejada no organismo e nos sentimos mais à vontade. Nós temos provavelmente grandes comunicadores envergonhados. Muitos. Pessoas envergonhadas no dia a dia, mas que no momento que se expõem para falar em público, parecem ser outra pessoa. Recentemente o Tony Ramos foi no programa Altas Horas e ali ele dizendo que quando ele vai falar em público ele fica com a boca seca. Lógico que isso é causado pelo nervosismo dele. O José Maier, da mesma forma, diz que fica com a mão gelada quando faz uma apresentação. Isso é por causa do nervosismo que tem. Então, pessoas que têm esse contato com o público, que se apresentam diante de plateias e que confessam ter um certo desconforto para se apresentar. E vou dizer a você, Milton, eu prefiro uma pessoa que tenha um pouquinho de medo. Eu prefiro uma pessoa um pouquinho mais acanhada, porque aquele que é seguro demais, aquele que se sente extremamente confortável, ele corre o risco de não respeitar mais o ouvinte como deveria respeitar, não se preparar mais de forma adequada como deveria se preparar, e aí pode cometer os deslizes. A pessoa que tem um pouquinho de nervosismo, um pouco mais de adrenalina, o coração bate um pouco mais forte, ela fica mais antenada, ela fica mais criteriosa, ela respeita mais o público, ela se prepara melhor e a chance de erro diminui bastante. Ouvindo o senhor aqui, eu fico lembrando no seguinte: prepotência pune e o palco não perdoa. Não perdoa. Não perdoa. Aquele que vai excessivamente confiante e não se preparou para o público que tem à frente, chega diante da plateia, ele tem uma surpresa, não é o público que ele poderia ter imaginado antes. Ele imaginou, por exemplo, um grupo de pessoas mais idosas e tem lá um grupo de jovens. Olha o que aconteceu com o Oscar lá em Caruaru, naquela palestra que ele foi fazer. De 2.000 pessoas, 600 se retiraram quando ele foi fazer a apresentação. Por quê? Porque ele não adaptou naquele momento a mensagem, a maneira de se apresentar àquele público que estava à sua frente. Aliás, isso que o senhor está me falando aqui me remete a uma outra questão que o senhor citou agora há pouco e que eu queria reforçar. Gostaria de aprofundar um pouco mais. O senhor disse o seguinte, que o semblante não nos pertence numa apresentação, pertence ao nosso público. Como é que é isso? Olha, se eu vou falar do seu Grêmio, por exemplo, que ganhou... Que fale bem. Que fale bem. Que fale bem. Que ganhou recentemente. E você vai lá no vestiário, que tipo de semblante as pessoas imaginam que você tenha para falar da vitória do clube? Um semblante alegre, comunicativo, arejado. Você vai no vestiário do Palmeiras, que levou de 4-1 do Água Santa há pouco tempo, um semblante entristecido, consternado. Então nós devemos ter um semblante de acordo com a mensagem que transmitimos e de acordo com a expectativa que as pessoas têm da nossa apresentação. E aí nós estamos falando aqui também de comunicação verbal, não verbal, todas essas questões mais conceituais da comunicação que a gente muitas vezes utiliza sem perceber. Sem perceber, mas é importante ter consciência disso. Tudo isso tem que sair pelo reflexo condicionado, mas nós temos que estar conscientes de como devemos nos comportar. Deve existir uma harmonia entre a inflexão de voz, a expressão corporal e a mensagem que nós transmitimos. Se o ouvinte perceber um descompasso em um desses fatores, em um desses aspectos, a comunicação perde a credibilidade. O ouvinte até inconscientemente ele não sabe porque não está aceitando, mas algo ali está dizendo que a comunicação não é verdadeira. Freud dizia que o nosso inconsciente pode receber a mensagem do inconsciente do outro, sem que essa mensagem passe necessariamente pelo nosso consciente. E é verdade, Milton, quantas vezes nós
estamos ali ouvindo uma pessoa, está tudo certo naquela apresentação, mas algo lá no fundo diz que ele não está sendo verdadeiro, porque o nosso inconsciente percebeu em algum tipo de atitude dele esse artificialismo, essa interpretação de uma verdade que não existia. Jorge Paulo Rodrigues, nosso ouvinte, mandou pergunta também para mundocorporativo@cbn.com.br. Gostaria de saber sobre a entonação e altura da voz. E mais um ponto, a movimentação ao ministrar palestras. Quais seriam os movimentos ideais? E vamos começar pela entonação e altura da voz. Perfeito. Eu, há pouco tempo, almocei, tive a felicidade de almoçar com o Fulvio Stefanini e o Juca Chaves. E ali, analisando esses dois ao meu lado, o Fulvio com aquele vozeirão dele, e onde ele chega, ele fala bom dia, todo mundo para ouvir. E o Juca Chaves com aquela voz baixinha, assim, tanta força. E onde ele chega também, ele encanta as plateias. Aí eu fiquei imaginando o seguinte, como é que isso pode acontecer? E aí no sermão da 60ª do Padre Vieira, que é a melhor aula de oratória ministrada até hoje, ninguém ensinou tanto quanto o Padre Vieira nesse sermão, em 1655, só para dar um exemplo do que ele diz ali, ele fala, sabem, padres, pregadores, porque fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque nós pregamos apenas aos ouvidos, nós não pregamos aos olhos. Sabem por que o Batista convertia tantos pecadores? Porque assim como as suas palavras pregavam aos ouvidos, o seu exemplo pregava aos olhos. O que pode ser de mais atual do que isso aí? E o Vieira dizia, lá no sermão da 60ª, que em determinado momento a fala tem que ser a fala do trovão, balançar as montanhas, para que as pessoas possam sentir o peso da comunicação. E que em outros momentos essa fala tem que cair assim como uma espécie de orvalho que vai penetrando a alma para que as pessoas possam sentir a profundidade daquilo que está sendo comunicado. Então, com relação à entonação é isso. É preciso verificar a característica da pessoa, a circunstância em que ela se apresenta e, evidentemente, a mensagem que ela está transmitindo. Com relação à movimentação, o ouvinte é distraído por natureza. Não adianta alguém que faz uma apresentação ficar beiçudinho, magoadinho, porque alguém está ali desatento na sua apresentação. Hoje em dia, então, se torna mais difícil ainda, porque nós competimos com os smartphones e toda a tecnologia à mão da nossa audiência, do nosso ouvinte. É uma concorrência desleal. Eu, quando posso, Milton, depois de 40 anos atuando como professor de oratória, sempre que posso, eu vou fazer palestras em faculdades. E há 15 anos que eu ministro cursos, aulas nos cursos de pós-graduação na ECA, na USP, Marketing Político, Gestão Corporativa e Relações Públicas. Porque eu quero ter contato com essa garotada e verificar se a minha piadinha ainda está dando certo, se eu consigo manter a atenção, se a maneira como eu falo consegue fazer com que ele deixe o celular no bolso por um tempo um pouco mais prolongado. Realmente é muito difícil. Então as pessoas ficam desatentas e nós precisamos saber que isso acontece, que vai acontecer mesmo, mas como é que nós podemos contornar essa situação? E um dos recursos que nós temos à disposição é a movimentação física. Porque se eu estou de um lado da sala, o ouvinte, depois de algum tempo, como o pensamento trabalha numa velocidade 4 vezes mais rápido que as palavras, depois de 5 minutos, em média, isso é resultado de estudos recentes, o ouvinte cria um foco de atenção, o foco de atenção fica viciado e por mais que ele tenha interesse, ele não consegue se concentrar. Porque como o pensamento é muito rápido, ele já vai pensar na reunião da empresa, na grana que não entrou, no empréstimo que ele precisa renovar, etc. Então o que nós temos que fazer? Quebrar esse foco de atenção. Então se você está numa extremidade da sala e você passa para a outra, ele passa a enxergar você de uma maneira diferente. O cenário que ele está vendo é outro, a cabeça que está na frente dele é outra, a maneira como ele está ouvindo a sua voz é outra. A impressão que ele tem é que foi uma outra pessoa diferente que chegou ali para tratar de um assunto novo. E com isso você consegue reconquistar a concentração desse ouvinte. Quanto tempo é necessário para fazer essa quebra? A cada 5 minutos. Cada 5 minutos. Pode levar um pouco mais ou pode levar um pouco menos, dependendo das circunstâncias. Se o ambiente for muito desfavorável, essa queda de atenção ela vai ser muito mais rápida. Nós estamos falando aqui em dar aulas, o professor Paulo Sérgio Negri escreveu para a gente aqui, ele é do Paraná e diz assim, quais seriam os principais elementos que deveriam estar presentes na comunicação didática entre professores e alunos, a ponto de provocar uma melhor ambientação para a aprendizagem, já que sabemos que a aprendizagem depende muito de como se realiza essa comunicação em sala de aula. É um desafio.
É um desafio grande e praticamente todas as semanas eu tenho discutido esse assunto porque eu sou presidente da Academia Paulista de Educação. Embora seja o presidente, eu sou minhoquinha do grupo, porque ali na minha diretoria eu tenho secretários de Estado da Educação, o Naline, por exemplo, faz parte da academia, reitores de universidades importantes. E nós discutimos exatamente isso. Como é que nós devemos nos atualizar de tal maneira que possamos ainda continuar não só passando informações, porque educar não é passar informação, educar é transformar uma pessoa, fazer com que ela receba essa informação e a partir da informação recebida ela possa se transformar. Aí sim ela foi educada. O professor ele precisa estar muito atualizado. Por exemplo, eu estava vendo você com celular, utilizando todas as mídias, interagindo aqui e ali, completamente atualizado com tudo aquilo que está acontecendo. Você imagina um professor em sala de aula desatualizado com a tecnologia. O aluno, ele fala num tema, o aluno imediatamente ele consulta esse tema e ele vai dar aula para o professor antes que o professor comece a falar. E aproveitar esses recursos e levar para a sala de aula para que possa existir uma interação maior. Então o professor hoje, que se preocupa com o aprendizado do aluno, ele aprende a entender a realidade do aluno e traz essa realidade para a sala de aula, a chance de sucesso é sempre muito maior. Não adianta reclamar do aluno que não presta atenção, que não tem interesse. Cabe àquele que ensina promover esse interesse, provocar esse interesse. Não é fácil? Lógico que não é. Mas o professor tem que procurar esse caminho. O Eduardo Santos conta uma história aqui longa no seu e-mail, mas de uma certa maneira, lá no final da mensagem, ele comenta sobre a reação da audiência, o quanto isso impacta o orador. Quem impacta é a audiência que impacta o orador ou o orador que impacta a audiência? Lógico que se existe essa interação, vai acontecer de um lado e vai acontecer do outro. Depois que o orador tem controle da sua apresentação, ele tem consciência da sua competência para falar em público, ele começa a depender dele e não da reação do ouvinte. Porque o que acontece? A pessoa insegura, se o ouvinte faz uma careta, ele acha que o problema é com ele. Se o ouvinte olha para o relógio, ele já acha que o problema é com ele porque o outro não está querendo mais ficar ali no ambiente. E às vezes não tem absolutamente nada a ver com a apresentação. Quando nós temos segurança, nós vamos observando essa reação do ouvinte e usando como um feedback para redirecionar aquilo que estamos fazendo. Então, se você tinha imaginado uma apresentação toda racional e percebe que o ouvinte não está conseguindo reagir de acordo com aquilo que você imaginava, mude para uma apresentação mais emocional. Se você estava com intenção de passar conceitos técnicos e percebe que isso não está funcionando bem, de vez em quando conte uma história. Use um fato bem-humorado, faça uma pergunta para a plateia. Então, a reação do ouvinte pode ajudar muito no resultado da apresentação, mas para isso é preciso ter controle daquilo que está sendo feito. Bom, nós, logo na abertura do programa aqui, citamos o livro Para Falar Bem em Público e Conversar com Desenvoltura, livro este escrito pelo professor Reinaldo Polito e pela Raquel Polito. E esse livro se propõe a nos ajudar a falar melhor em 29 minutos, com um modelo de texto e resumos que nos levariam a esta situação. Além destes 29 minutos que a gente teria que dedicar para falar bem, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia pode servir de experiência para a gente desenvolver a nossa oratória? Hoje, conversando com você, você falava do tempo que já está dirigindo esse programa. Até me assustei, né? Há quanto tempo? E como eu ouço sempre, parece sempre um amigo que está ao nosso lado o tempo todo, e é exatamente isso. Estava imaginando o seguinte, você entrevista aqui todas as semanas alguém para trazer um assunto importante, normalmente do mundo corporativo. Tanto que o mundo corporativo é o nome do programa. Você tem uma aula completa de ponta a ponta todas as semanas, Milton. E tenho certeza absoluta que quando você faz as suas entrevistas, quando você promove seus debates, faz as suas palestras, tudo isso que você observa nos seus entrevistados, você leva também para as suas apresentações. Então, nós somos muito daquilo que nós ouvimos, vemos e vivenciamos. Nós somos um pedaço de cada pessoa que nós encontramos pelo caminho. Tudo que eu estou dizendo aqui tem muito a ver com o meu querido mestre professor Oswaldo Melantônio, que foi meu professor de oratória há 40 anos. E aprendi muito com o professor Melantônio. Então, hoje eu estou dizendo, sai de dentro, essas informações são minhas, mas evidentemente que elas foram aprendidas ao longo da minha vida, principalmente com ele.
Dentre os capítulos que estão nesse livro aqui, um fala de expressões mágicas ajudam a encerrar a conversa. Isso. Que expressões mágicas são essas? O que significa isso? As pessoas às vezes terminam uma apresentação e você tem a impressão de que elas vão continuar falando. E isso não ocorre normalmente por causa da mensagem, ocorre normalmente por causa da inflexão de voz utilizada. Quando chegar no final e você perceber que a inflexão de voz não foi adequada para aquele encerramento, ao invés de dizer, era isso que eu tinha que dizer, muito obrigado, terminar de uma forma tão vazia, algumas expressões podem ser utilizadas. Portanto, assim sendo, dessa forma, com isso, assim eu espero que... Eu vou repetir porque se alguém tiver interesse, portanto, assim sendo, com isso, dessa forma, assim eu espero que... Essas palavras, essas expressões levam naturalmente à conclusão. E o que faz normalmente aquele que se apresenta? Ele pega a essência daquilo que apresentou, repete no final com uma inflexão de voz daquele que está concluindo, ou dá uma opinião a respeito do assunto e termina de uma forma mais eficiente. Tá certo. Agora, como é que a gente consegue aprender a falar em 29 minutos, professor? O livro foi feito pensando numa pessoa que tem efetivamente pouco tempo. É lógico que se alguém tiver mais tempo, ele vai poder fazer uma leitura mais completa. Então, o que ele pode fazer? Cada capítulo, eu e a Raquel pegamos na mão do leitor e fomos orientando. Por exemplo, você vai fazer uma apresentação daqui a pouco. Você vai usar recursos visuais ou audiovisuais? Não, não vou. Então não se preocupe com esse capítulo agora. Pule. Você vai ter que conversar com alguém para resolver algum negócio efetivo antes ou depois da sua apresentação? Não, não vai ser o caso. Então, o capítulo onde ensina a conversar, deixe do lado. Você vai elegendo os capítulos que são essenciais. Aí você começa a leitura. Eu vou dizer o seguinte, se você estiver muito apressado, pule todas essas considerações iniciais que eu tive cuidado de colocar no último parágrafo a essência disso que você deveria ler. Aí, com calma, você volta. Ele vai para o último parágrafo. Mas o tempo é mais premido ainda, você não tem tempo nenhum, então pule tudo isso e vá para o final onde você vai encontrar um resumo para ler em menos de 1 minuto. Então, se ele ler esses resumos, que contém a matéria completa, dos 29 capítulos, ele vai ler o livro em 29 minutos. Agora, tem tempo para ler o livro completo, analisar, pesquisar, então aí sim, tudo bem, pode ter um pouco mais de tempo. Professor, várias vezes aqui, quando o senhor falou aí sobre a oratória, de alguma maneira a gente passou por isso e eu gostaria de reforçar aqui no encerramento dessa nossa conversa. Por trás de tudo isso está o planejamento da comunicação, porque Sim. organizar tudo isso é fundamental antes de a gente conversar com as pessoas. Achar que a gente vai da valsa, não vai dar certo. Pode correr sério risco. Não pode ter preguiça, Milton. Não pode ter negligência. Você vai para uma reunião, por exemplo, você tem que saber com quem você vai falar nessa reunião, que tipo de resistência você vai encontrar, saber se essa resistência é com você ou se essa resistência é com relação ao assunto que você vai apresentar. A estratégia é diferente. Você vai fazer a apresentação para os conselheiros da empresa. Como é que você pode, diante de pessoas que não têm paciência, que exigem objetividade, querer contar o projeto inteirinho de ponta a ponta vai ser um fracasso. Então, diante dessas pessoas, sabendo que a característica é essa, o que é que você vai fazer? O projeto é esse, custa tanto, leva tanto tempo para ser implantado e vai nos proporcionar essa rentabilidade. Provavelmente, qual vai ser a pergunta do conselheiro? Mas como foi que você chegou a esses números? Aí você conta tudo aquilo que você queria contar. Então, você tendo planejamento com relação ao que você vai dizer, ao tipo de ouvinte que você vai enfrentar e o objetivo que você tem na apresentação, a possibilidade de sucesso é sempre muito maior. O senhor tem 40 anos de experiência. O senhor ainda planeja suas palestras? Planejo as minhas palestras. Por exemplo, a minha aula de apresentação. Nós temos aulas de apresentação gratuitas na nossa escola. São 10 aulas de apresentação a cada começo de curso. São 3 cursos por ano, são 30 aulas de apresentação. Milton, se você for lá no dia em que eu estou ministrando essa aula, meia hora antes você vai me encontrar sentado no fundo, no escurinho, refletindo, meditando, planejando aquilo que eu vou dizer de acordo com o que eu estou observando no ambiente. Todas as vezes eu faço isso. E falo mais, o dia que eu deixar de fazer isso, de planejar, de me preocupar com aquilo que eu vou dizer,
provavelmente minha hora já terá passado. Enquanto eu me preocupo, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Professor Reinaldo Polito, quero agradecer pela gentileza de o senhor estar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer parte deste conhecimento adquirido nesses 40 anos e deixar o convite para que você que está nos acompanhando no Mundo Corporativo conheça um pouco mais sobre esse tema, lendo 29 minutos para falar bem em público e conversar com desenvoltura, da editora Sextante, livro este escrito pelo professor Reinaldo Polito e pela Raquel Polito. Professor Reinaldo, até uma nova oportunidade. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, foi um prazer muito grande, Milton. E a você que nos acompanhou aqui ao vivo no Mundo Corporativo, o nosso agradecimento também. Lembrando sempre que a nossa ideia é que este conhecimento se amplie, chegue a outras pessoas. Então compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Se quiser, você pode ir até a nossa página lá no LinkedIn, no Mundo Corporativo da CBN. Tem um grupo lá, Mundo Corporativo da CBN. Você pode publicar o seu texto lá, se quiser. É a maneira de fazer com que o conhecimento vá além. Muito obrigado e até o próximo capítulo.